Bem, pessoal, vamos lá. Voltando aqui ao Tinkercad, como eu falei na última aula, ele é um simulador do Arduino, né? Ele funciona como uma... Você consegue simular o Arduino funcionando, lógico, não fisicamente, mas com todos os recursos que você tem fisicamente, mas pelo menos para entender ele serve, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer isso daqui, ó. Vou montar com vocês um circuito desse tipo aqui, ó. Eu tenho um sensor de luminosidade. Vocês estão vendo o projeto aqui, né? Eu tenho um sensor de luminosidade. O que é esse sensor de luminosidade? Ele mede a luminosidade do ambiente, certo? E 3 LEDs. De acordo com a luminosidade do ambiente, esses LEDs vão acender. Então vamos simular aqui, né? Iniciar simulação. Por exemplo, aqui está no luminosidade total, que a gente fala lá que é o 1023, certo? E o LED vermelho que está aceso. Estão vendo aqui, né? Se eu diminuir isso aqui, ó, o LED vermelho apagou e acendeu o amarelo. Se eu tirar quase toda a luminosidade, vai acender o verde e apagar o amarelo, ok? Então isso aqui significa, é um circuito, né, para luminosidade, ok? Então vamos deixar ele aqui e vamos começar do zero. Acreditando que vocês já se logaram no Tinkercad, que já tem um login, então a gente vai começar do zero, isso daqui, ok? O pessoal que mandou a mensagem aqui foi aqui, olha o que aconteceu. Não foi ninguém daqui, né? Espera aí. Bem, voltando aqui, a gente está no Tinkercad, como eu já falei, você pode criar projeto de designer 3D, né? E aí, a gente vai criar um projeto, só que a gente vai chamar de circuitos, ok? Eu já tenho alguns circuitos aqui criados, eu vou criar um novo circuito, ok? Eu também vou criar um novo circuito. Bem, o que eu preciso para criar esse circuito? Basicamente, eu vou precisar de um Arduino. Então, eu vou vir aqui, ó. Estou aqui no circuito. Arduino já apareceu para mim. De um Arduino. Vou precisar de uma placa de ensaio. Eu vou pegar essa pequena aqui mesmo, ok? Certo? Deixa eu disponibilizar aqui um embaixo do outro, para a gente conseguir ver isso daqui legal, ok? E vou precisar de algumas coisinhas para mim fazer esse teste que eu vou fazer. Primeiro de tudo, eu vou precisar de um sensor, de um fotorresistor. Aqui, ó, ele, tá vendo? Esse aqui é um fotorresistor. Se vocês forem procurar isso e tiverem, esse aí é um sensor que ele mede a luminosidade do ambiente. Sabe esses sensores que acendem e apagam luzes automático aí na rua? Muito provavelmente ele tem uma pecinha dessa daí dentro dele, que é o sensor, o fotorresistor, que conforme a luz bate nele, ele identifica que está mais claro e faz alguma ação. Por exemplo, os da rua, a hora que está claro, geralmente eles ficam atrás do poste, de um dos postes, está claro, ou seja, bateu uma luminosidade lá, ele desliga todo aquele circuito de lâmpadas, ok? Aí tem vários, tem sensor de temperatura, fotodiodo, sensor de luz ambiente, que é igual a esse daqui, só que não mede só a luminosidade, mede a amplitude da luz. Sensor de gás, eu quero criar um sensor de gás para se tiver uma explosão, para não ter uma explosão em casa. Tem várias coisas. Então vou precisar de um fotorresistor, ou eu chamo de resistor.
Isso daqui ele é analógico, tá, pessoal? Esse fotoresistor, ele é analógico. Vou precisar de 3 LEDs. Por quê? Porque eu vou usar o if-else para fazer isso daí. Como que vai funcionar? A luminosidade que ele mede é entre 0 e 1023. Então eu vou falar o seguinte para ele. Ó, a luminosidade entre 400, abaixo de 400 vai acender o LED verde. Entre 400 e 600 vai acender o LED amarelo. Acima de 600 vai acender o LED vermelho, ok? Então eu vou precisar de 3 LEDs. O primeiro é o LED vermelho. O segundo é o LED amarelo. Deixa eu ver se tem um laranja aqui bem diferente, não. Branco também não. Azul, vou colocar vermelho, amarelo, vai. E por último, um LED verde, ok? Então eu vou ter esses 3 LEDs aqui. E vou precisar do resistor. Opa, sumiu meu LED verde. Resistor. Só que eu vou colocar ele viradinho. Eu quero virar o meu componente. Eu só clico sobre o componente e vem aqui, ó. Ele dá uma girada, certo? Então, basicamente, é isso daqui que eu vou ter, certo? Vou ter 3 desse daqui. Então, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+V novamente. E vou precisar de um aqui para o resistor também. Certo? Só que esse aqui ele vai ficar para cima, assim. Ok? Porque vai ter que fazer um processo aqui para cortar a energia dele, certo? Bem, eu já tenho o meu Arduino e já tenho a minha placa, certo? Vou fazer as ligações. Primeiro eu tenho que criar um neutro. Só que eu só tenho 2 neutros aqui, vou ter vários neutros acessando aqui, né? Então eu vou criar um neutro. Aqui, ó, vou ligar aqui. Geralmente o neutro é da cor preta, né? E vou ligar uns 5 volts aqui, que é a tensão que vai alimentar todo o meu circuito. Pessoal, essa parte de elétrica aqui, vocês têm que saber melhor do que eu, tá? Entenderam? Beleza. Agora eu tenho que aterrar todos os meus componentes. Então, primeiro de tudo, eu vou aterrar o meu LED, ó, tá vendo? Esse sensor aqui, ele não tem positivo nem negativo. Se você aterrar uma perna, a outra, ela acaba entrando energia, entendeu? Ele mesmo faz o processo de resistor dele, dentro dele. Ok? Aí eu preciso aterrar os outros equipamentos, né? Então eu aterro aqui, ó. Certo? Opa, fiz errado. O que significa aqui, ó, pessoal? Aqui eu fiz errado. Qual que é a linha que eu conectei? Essa linha aqui onde está conectado vermelho. Então significa que eu vou queimar o meu LED se eu fizer isso aqui. Ok? Você conectou na linha energizada. Na linha energizada. Eu preciso conectar na linha de aterramento. Ok? Isso, linha neutra. Linha neutra. Certo? Ó. Tá tudo aterrado. Deixa eu dar uma ajeitada aqui para ficar mais fácil. Não ficar uma coisa em cima da outra, certo? Então tá tudo aterrado. Eu vou ligar o pino, esse pino aqui,
Ó, esse LED aqui, eu vou ligar ele no pino 10. O amarelo eu vou ligar no 9. E o azul e o verde eu vou ligar no 8. Eu posso fazer assim, ó, pessoal. Tá vendo que tem aqui? Não tem o resistor aqui. Então eu preciso pegar depois dessa perna aqui, certo? Eu tenho que pegar aqui, porque ele que vai fazer o processo de criar resistência, né? Criar o processo para não queimar o LED, ok? Então, se eu colocar aqui, não vai adiantar nada. Tem que colocar nessa ponta, porque isso aqui vai servir como uma ponte, né? Eu vou vir aqui e ligar no 10. Mas esse monte de fio aqui eu não gosto, porque não fica parecendo legal, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso daqui, ó. Só deixar um pouquinho mais bonito. Opa, deixa eu acertar aqui. Vou vir aqui. Esse daqui é o pino 10, que é o meu vermelho. Então, eu vou colocar aqui uma cor roxo, por exemplo, certo? Vamos colocar rosa, vai. Homenagem a São Paulo. Esse daqui vai ser o meu amarelo, ok? Então, eu vou vir aqui. E eu vou ligar lá no pino 9. Certo? E por último, eu vou pegar esse daqui. Só trocar para identificar. Esse aqui é só mais organização, tá, pessoal? Para saber que o amarelo está no amarelo, só para a gente conseguir ter uma visualização melhor. O importante é funcionar, não é ficar bonitinho. Eu preciso comprar o jump de um monte de cor? É bom, mas se eu não tiver, o que eu tenho dá. Inclusive, pessoal, só para mostrar para vocês, deixa eu ativar a câmera aqui. Ó, esse tipo de cabinho aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é para amarrar. Tá difícil de ver. Hã? Desliga o chroma aqui que fica difícil de ver. Ah, tá. Deixa eu tirar o efeito. Ó, isso, tá vendo esse cabinho aqui, ó? Isso aqui é aquele, sabe aqueles negocinho que vem amarrado cabo elétrico, até tem uns salgadinhos que vem amarrado com isso aqui. Isso aqui serve de jumper, tá, pessoal? Até isso aí serve de jumper. Ok? Então eu liguei todos os meus jumpers. Tudo bem? Liguei todos os meus LEDs. Agora eu tenho que ligar o meu resistor. O meu... Caramba. O meu LDR, né? O meu sensor de luminosidade. E aqui tem alguns truques, né? Primeiro de tudo, eu vou energizar ele, certo? Opa. Tirar daqui. Só para ficar mais fácil de visualizar. Primeiro, eu vou energizar ele, ok? Eu vou energizar ele. Eu vou pegar, vou puxar uma perna daqui e colocar aqui. E como eu estou energizando, ele está em vermelho, ok? Agora, eu preciso fazer o aterramento. Então, eu vou vir aqui. Eu vou fazer o meu aterramento do meu sensor. Tudo bem?
fiz o aterramento do meu sensor. Agora, esse sensor aqui é um sensor do tipo analógico. Então, só lembrando, eu tenho os meus pinos digitais, ok? E eu tenho os meus pinos analógicos aqui, ok? Se ele é um sensor analógico, aonde eu tenho que conectar eles? Nesse esquema aqui, certo? Nos analógicos. Os analógicos. Então, eu vou vir aqui e vou fazer um esquema para conectar nos analógicos. Conectou, deixa eu só dar uma ajustada aqui. Para não ficar confuso, eu vou colocar em azul. Ah, professor, eu não tenho tudo isso aqui de jumper, dessas cores, se você for fazer fisicamente. Não tem problema nenhum. Você pode usar. Aqui eu só estou colocando para diferenciar. Certo? Beleza. Então, se eu mandar iniciar uma simulação, lógico, não tem código nenhum aqui, né? Só que se eu clicar sobre o sensor, ó, tá vendo que aqui é tipo um solzinho e aqui é tipo uma bolinha escura? Aqui tá mais claro e aqui tá mais escuro, certo? 1023 é escuridão total e 1364 é o brilho máximo que o sensor consegue ler. Não é a luminosidade total, é o brilho máximo, certo? Bem, esse aqui é o meu sensor, lógico. Só que eu não tenho código nenhum. Eu só tenho esse blink aqui, né? Que não faz absolutamente nada. Não tem nada relevante a esse daqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar um código específico aqui. Eu vou criar esse código com vocês. Eu tenho ele aqui, mas eu vou digitar linha a linha. Tudo bem para vocês? Sim. E aqui a gente vai rever vários conceitos que a gente já estudou lá em C. Só que agora utilizando o Arduino e o Wiring, correto? Primeiro, existe duas formas de armazenar o valor em um programa. O primeiro é em forma de variável, ok? Então eu crio uma variável e essa variável vai ser alterada durante o período, ok? E a outra é constante. Em C eu tenho que falar que ela é constante. Em C não, no Arduino eu tenho que falar que ela é uma constante. Então eu falo const do tipo inteiro, pode falar. Como que faz para colocar o código? Você vai vir aqui, ó. Você vai estar aqui, certo? Tá vendo essa aba aqui, ó? Código. Sim. Você clica sobre ele. Muito provavelmente vai aparecer assim, ó. Em bloco, certo? Sim, apareceu isso. Apareceu isso. Aí você vem aqui e muda aqui, ó. Para texto. Vai aparecer desse jeito aqui. Só que cada vez que você faz isso, ele apaga tudo que você já escreveu, tá? Não, tranquilo. Era só para saber mesmo se eu conseguia. Eu não estava achando onde eu tinha que ir. Então, constante int é uma constante do tipo inteiro. Então, eu vou dar um nome para ele identificar. Eu vou falar que a minha constante pino LED red, pino do LED vermelho é o 10, ok? Então, ele está conectado aqui, ó. Se eu olhar aqui, ele está conectado para mim aqui, ó, do 10, tá vendo? Se você passar o mouse, ele faz até D10, digital 10. E aí eu vou criar uma constante para o pino 9. Aqui, ó. Constante int pino LED yellow. Certo? 9. Pessoal, se vocês fizerem isso daqui, ó, não vai dar certo, tá? 0,9 ele vai tentar entender um número hexadecimal na base 8 e não vai dar certo. Quer dizer, na base 16 e não vai dar certo. Então tem que ser o 9 puro, tá? 0,9 não funciona. Então vai falar, ó, o pino do LED amarelo é o 9. Ele tá ligado, ó, aqui, ó, o amarelo,
ele está ligado no pino 9, digital 9. E por último, dos 3 pinos, o pino LED green, de verde, 8. Olha, ele está aqui no 8, ó, tá vendo? Ele saiu daqui e está aqui no 8. Entenderam? Perfeito, pessoal? Alguma dúvida? Nenhuma. Até aí tá tranquilo. Agora, só que tem um probleminha. Eu preciso do pino analógico. Eu não vou fazer a leitura. O sensor aqui, ó, esse cabo azulzinho, não está ligado no analógico 5. Eu tenho que falar que o pino LDR, esse aqui chama sensor de LDR, ok? Sensor LDR de luminosidade, ele está conectado aonde? No pino A5. Professor, isso aqui muda? Não. Os digitais sempre vão ser um número e os analógicos sempre vão ser identificados como A5. Ah, professor, se eu colocar no A0, você tem que vir aqui trocar por A0, ok? Vamos supor que você conectou ele aqui, ó. Então eu tenho que usar no A0. Como eu conectei no A5, ele vai continuar aí no A5. Ou seja, quantos sensores analógicos eu posso utilizar com o Arduino? Quantos, pessoal? 6. 6. O A0, o A1, o A2, o A3, o A4 e o A5. Contando com o A0, eu tenho 6 sensores. Ok? Mesma coisa aqui, com os digitais. Eu tenho 13. Só que tem um detalhe. O 0 e 1 a gente não utiliza muito, porque quando a gente liga o Arduino no computador, para fazer a transferência dos dados, a transferência, o upload do arquivo que a gente fala, ele utiliza o 0 e 1. Então, se tiver alguma coisa ocupada aqui, vai dar 0. Entendeu? Então, a gente não utiliza muito o 0 e 1 no digital. A gente utiliza a partir do 2. Ok? Ah, mas eu vou precisar utilizar. Então, só fiquem atentos quando vocês forem utilizar muitos pinos digitais com o 0 e 1 no momento que você vai fazer o upload do arquivo para o Arduino. Que é mais ou menos iniciar simulação aqui. Beleza, eu já tenho todas as minhas variáveis criadas, ok? As 3 digitais para os LEDs e a analógica que vai fazer a leitura da luminosidade, ok? Como eu falei na última aula, agora eu preciso da minha variável setup. O Arduino, ele funciona em módulo de looping, né? Ele executa em todo o seu código, a hora que acabou ele começa novamente. Executa novamente, acaba, volta lá para o começo. Ele é um looping, ele fica em looping, ok? Então eu preciso configurar tudo o que eu vou utilizar quando ele vai ser ligado. Que aqui a minha variável no Arduino, lá não tem o intmain? Não tem os define, os intmains na linguagem C? Sim. Aqui eu tenho o void setup e o void looping. Primeiro vamos fazer o void setup, que é tudo que eu tenho que configurar. Eu não criei 3 LEDs aqui, ó. Eu não utilizei esses 3 pinos aqui. O 10, o 9 e o 8, dei um nome para eles. Eu tenho que falar se ele é um pino de entrada ou de saída. No caso, ele vai acender o LED, então ele vai ser um pino de saída, ok? Tudo bem, pessoal? Sim. Tudo certo. Mas, Pode falar. Beleza. fazendo um favor, depois copia o código e manda na turma do Teams. Mando. Eu vou colocar o link para o projeto, vocês vão poder acessar, inclusive ver o código lá. Eu vou ter 2 projetos em paralelo, um eu vou deixar disponível para vocês, eu vou colocar o link lá para vocês acessarem, ok? Bem,
Como que eu defini isso? Ó, pin mode, o módulo do pino. Do pino LED red, do vermelho, é output, vai ser saída. Do yellow também. Do green, que é o verde, sim. Do 10, do 9 e do 8, ó. Estou fazendo as transferências. Vai ser tudo output. Output significa saída. Define o pino como saída. E o LDR, que é o A5, ele define como input. O que é input? Entrada, ou seja, os dados vão ser lidos pelo LDR e vão ser inseridos no A5. E o Arduino vai ler isso daqui. Ok? E por último, eu tenho a serial Begin 9600. Eu talvez precise ver o que está acontecendo em algum momento. Então, eu tenho que utilizar o serial Begin, ok? Para poder ver uma mensagem, alguma coisa. Eu utilizo através do monitor serial. Eu clico aqui, as mensagens aparecem aqui. No nosso caso, vai aparecer o valor que o sensor está lendo. Ok? Mas isso daí deixa a gente ver mais para frente. Eu já iniciei todas as minhas variáveis. Agora eu vou criar o meu void loop. O void loop é o que o meu código vai executar, certo? O meu código ele é loop 2U, certo, pessoal? Por quê? Eu vim aqui, liguei o meu Arduino, ele vai configurar toda a parte de setup. Terminando a parte de setup, ele entra no void loop. Aqui ele passa uma única vez quando é ligado. E depois ele fica rodando isso aqui diretamente. Certo? Ele fica em loop, que a gente fala. Fica num círculo. Então, eu vou ter que criar uma variável agora dentro do void loop. Posso criar fora também? Posso. Eu posso vir aqui e criar uma variável chamada luminosidade. Mas, por questão de memória, eu vou criar aqui dentro, ó. Vou vir aqui e vou criar uma variável chamada luminosidade, do tipo inteira. Podia ser do tipo float? Até poderia. Só que esse sensor aqui, ó, ele não lê do tipo... Ele lê números inteiros, tá? Então, você não vai conseguir ler uma luminosidade de 432.6, entendeu? Então, por isso que eu criei do tipo int, porque o sensor não lê do tipo float. Então, ele vai ficar do tipo inteiro. E aí, eu tenho que falar qual que é a luminosidade que está passando. Como que eu falo isso aqui? Eu não criei a variável já a luminosidade? Eu venho aqui e falo, ó, luminosidade vai receber o sinal de igual. Análogo read. O que é esse análogo read? É leitura, read, né? Leitura analógica do pino LDR. Olha o pino LDR aqui que está conectado com o A5, certo? Então é como se eu viesse aqui e fizesse isso aqui, ó, A5, certo? Por que eu não faço isso? Porque é melhor para entender as coisas que está acontecendo. E muitas vezes, quando eu tenho vários pinos e vários sensores, eu posso me perder. Qual que é o pino do LDR? Qual é o sensor de posição? Qual que é o sensor de gás? Entendeu? Então, eu consigo entender dessa forma. O LDR vai ler o sensor LDR, que está ligado o pino LDR. E aqui eu quero ver o que está sendo lido, certo? Então, eu faço assim, ó. Eu não criei o serial Begin aqui, ó. Serial Begin 9600. Eu vou mostrar esse valor, certo? Eu vou mostrar. E aí eu posso já criar o iniciar simulação. Monitor serial. Aqui, ó. Tá vendo que ele está lendo a leitura 1017? Ele está no último. Se eu clicar sobre ele, eu posso diminuir. Ó, diminuiu para 352, tá vendo? Se eu colocar aqui no meio, vai ficar mais ou menos
600, 500, ó. Tá vendo? Dependendo da posição, como se eu estivesse simulando colocar alguma luminosidade em cima do meu sensor. Eu mexo aqui e os valores são alterados aqui. Ok? É isso que eu quero. Entendeu? Significa que o meu sensor ele está funcionando. Se eu não tivesse essa linha aqui para me mostrar o serial monitor, eu não saberia se ele está funcionando ou não. Aí eu teria que fazer o circuito. E aí? Beleza. Até aqui é tranquilo. Tudo bem? Olha os meus pincher aqui fazendo barulho. Até aqui é tranquilo. Agora eu preciso acender os meus LEDs, não preciso? Se tiver acima de 600, vai acender o vermelho. Se tiver entre 400 e 600, vai acender até entre 400 e 599, vai acender o amarelo. E se tiver abaixo de 400, vai acender o verde. Porque quanto mais baixo aqui, mais luminosidade tem. Ok? Funciona ao contrário. Quando eu fui fazer o meu projeto de mestrado, eu acho que eu perdi um dia inteiro só uma coisa que não tinha nada a ver, né? Porque eu só queria saber os valores. E eu encafifei que tinha que ser o contrário. Eu fiz um processo para inverter esses valores. Bem, aqui a minha luminosidade já está sendo lida, ó. Só voltando aqui para vocês verem. Está sendo lida. Está com 953, certo? Foi para 1017. Aqui já baixou para 500 e pouco. Aqui, ó, 416 agora. Agora eu quero fazer isso daí. Como que eu faço? Eu vou utilizar o if else para a simulação, porque senão eu não. Uma dica é que eu não consigo editar meu código se a simulação estiver rodando. Se esse botão aqui estiver em verde, eu não consigo executar a simulação. Ok? Então eu vou usar um if. Primeiro de tudo, eu vou verificar se ele é maior que 600. Aqui, ó, pessoal, o if aqui, ó. Deixa eu só minimizar aqui para poder trabalhar com zoom in. Oh, caramba. Aqui, aí, foi. Aqui, pessoal. Aqui eu tenho meu void loop, correto? E aqui eu criei a minha variável para a luminosidade. Okay? Aqui eu tenho o meu primeiro if. O que é esse primeiro if aqui? Se a luminosidade for maior que 600, o pino vermelho vai ficar em alta, ou seja, ele vai ficar ligado, e o pino amarelo e vermelho vai ficar em baixa, vai ficar apagado, ok? Então aqui eu consigo já ver alguma coisa. Se eu mandar iniciar a simulação, ó, o pino vermelho já está aceso, ok? Se eu mexer nele aqui, ó, ele apagou. Parece que não, mas ele apagou. Deixa eu ver. É que não tem o resto, ele ficou sempre aceso. Não dá para fazer agora, pessoal. Então vem aqui. Bem, eu coloquei o pino vermelho no modo aceso, correto? Olha, apagou. Agora eu quero verificar o pino amarelo, porque se ele for maior que 400 e menor que 600, o amarelo tem que ficar aceso. Então eu usei o comando else if.
o if para verificar se ele era maior que 600 e o else if para ele verificar se ele é maior que 400. Se ele entrar aqui e identificar que é maior que 600, ele já acende o vermelho. Se ele identificar que é menor que 600, ele vai verificar aqui, ó. É maior que 400, ou seja, está entre 400 e 600, então ele acende qual? O yellow. Tá vendo? E tem esse comando aqui, ó, tá vendo? Digital write, ou seja, escreva na porta digital, write em alta. Então ele acende. Se eu mandar simular agora, eu já vou conseguir identificar entre o vermelho e o amarelo. Vocês vão ver que quando tá 1017, o vermelho está aceso. Se eu baixar isso aqui para 416, é maior que 400, correto? Acendeu o amarelo e apagou o vermelho. Só que se eu mexer ainda não tenho a última opção, que é o verde. Então ele fica amarelo. Então eu só fico mexendo entre o amarelo e o verde. Ok? Professor, Oi. eu não entendi como é que ele vai saber que tem que ser menor que 600. Não entendi essa parte para saber que o amarelo acende. Aqui, ó, pessoal. Se ele é maior que 600, ele vai acender qual? O vermelho, correto? Sim. Certo, é maior, sei lá, é 800. 800 é maior que 600, ele tem que acender qual? O vermelho. Beleza. Não, ele é 599. 599 é maior que 600? Não. Não, mas ele é maior do que o quê? Maior do que? 400. 400. Então ele tem que acender qual? O Amarelo. O amarelo. Então ele vai entender isso daí. Correto? Ô, Mask, Tem. Oi. Fala. mas nessa parte do amarelo, do yellow aqui, se ele for maior que 400, por exemplo, 600 é maior que 400, certo? Então, se ele chegar a isso, ele não pode acender o amarelo junto? Não. Por quê? Por quê? Porque ele acende o vermelho quando é maior que 600. Entendeu? Então, quando é maior que 600, ele está fazendo o seguinte, ó. Ele é maior que 600, ele está acendendo o amarelo e colocando ele está acendendo o vermelho e colocando o amarelo e o verde em baixa. Está desligando o verde e o amarelo. Olha o que eu escrevi aqui, ó. Digital white, pino LED green, yellow, low de baixo. Ok? Ou seja, está em baixa. Lembra que a corrente digital, a corrente analógica, ela faz assim, né? A digital, ela vem, sobe reto, vai reto e desce. Mais ou menos isso daqui, correto? Isso aqui é uma corrente digital, isso aqui é uma analógica. Então, ele só coloca em alta e em baixo. Quando ele identifica que é menor que 600, mas é maior que 400, ele desliga o vermelho, mantém o verde desligado e liga o amarelo. E aí, por último, a gente tem o else. Se ele não é maior que 400 nem maior que 600, ele é menor, ok? Então eu venho aqui e coloco o else. O que o else fez? Vamos supor lá que leu 318. 318. Deixa eu só ajustar aqui para a gente conseguir fazer uma simulação aqui. 318 é maior que 600? Não. 318 é maior que 400? Também não. Então ele é menor. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que desligar o vermelho, desligar o amarelo e ligar o verde. Digital right, pino LED green, alto. Ok? Então ele vai fazer isso daqui. Entenderam? Ele vai ficar
acendendo e apagando conforme muda a luminosidade. Vamos ver se vai dar certo? Fala. Aqui não teria que colocar nenhum valor para acender o verde? Não, pelo seguinte, eu tenho 3 opções. Eu tenho o 600, eu tenho o vermelho se for maior que 600, correto? Eu tenho 400 se for maior, eu tenho o amarelo se for maior que 400. Só que eu tenho as 3 opções. Tem que ser maior que 400, maior que 600 ou menor que 400. Então, se não é maior que 600 nem maior que 400, eu sei que ele é o quê? Por dedução. Lógica de dedução. Isso aí é lógica, hein? Seria verde. Menor seria para acender verde. Seria menor que 400, né? Então, Sim, eu não sim. preciso. Então, eu não preciso, porque se ele não é maior, nem maior que 400, nem maior que 600, ele é o quê? Ele é menor que 400, então eu não preciso. O else não tem condição. Isso aqui, ó, esse if aqui, eu chamo de condição, né? Isso aqui eu chamo de condição. Aqui não tem condição. É igual da aula para vocês. Não tem condição, entendeu? É sempre o else. Eu teria a primeira opção, teria a segunda opção, ou teria a terceira opção. Não tem opção. Então é... Nossa, que tonteira que eu falei agora. E o pior é que essa aula está sendo gravada, né? Márcio, Ah. o else, então, ele seria como se fosse o contrário dos de cima. Isso, não é o contrário. É a última O oposto, condição. né? É a isso. última opção de todas. Se não é nada de cima, tem que ser essa. Entendi. Então, se eu vier aqui, ó, iniciar simulação, o sensor ele sempre começa em alto. Ó, vamos supor que eu não tinha um monitor serial, mas eu quero ver se está funcionando. Ó, acendeu o amarelo e apagou o vermelho. E se eu vier aqui no final, ó, ele vai apagar o amarelo e acender o verde. Tá vendo? Ó, o verde está aceso porque ele está aqui quase no finalzinho. Entendeu? Se eu voltar ele um pouquinho para cá, ó, ele acendeu o amarelo e apagou o verde, certo? Por quê? Porque ele deve estar entre a faixa de 400 e 600. Agora, se eu vier logo aqui para o começo, ó, ele apagou o amarelo, apagou o verde, já estava apagado, né? E acendeu o vermelho. Tá vendo? Vamos ver se isso daqui é verdade, ó. 1017. 1017 é maior que 600? 1017 é o que ele está lendo agora, é maior que 600. Então, ele está com qual aceso? O vermelho, certo? Se eu abaixar isso aqui, ó, vou baixar isso aqui até ele ler 506. 506, vai. 506, que ele está lendo aqui, é maior que 600? Não, é menor. Mas Não. é maior que 400. 400. Então tá, ó, o LED amarelo tá aceso. O vermelho tá apagado e o verde tá apagado. Certo? Por quê? Porque tá lendo 516. A condição que eu coloquei aqui foi que se fosse maior que 400, acenderia, mas menor que 600, acenderia o amarelo. E por último, se eu vier aqui e tirar toda a luminosidade do ambiente, 344, ok? Ele tem que acender o verde. Acendeu, ó. 344. 344 é menor que 400? É. Então, ele acendeu o verde, ok? E apagou o amarelo e apagou o vermelho. O vermelho já estava apagado, ok? Então, ele faz esse processo. Sempre que eu altero, ele vai alterando isso aqui, ok? Entenderam como que eu posso utilizar o if, else para estrutura de decisão trabalhando com sensores? Sim. Entenderam? E só para finalizar, né, pessoal, ó, eu abro a chave referente a
esse else, então eu abro e fecho ela aqui, ok? E essa chave aqui é referente a essa daqui, ó. Correto? Deixa eu até diminuir aqui para a gente conseguir ver numa tela só. Ó. Professor, o que é esse 9.600? Essa chave aqui, já explico. Essa chave aqui fecha essa daqui fecha essa daqui fecha essa, e essa daqui fecha essa. Então, eu sempre tenho que tomar cuidado com isso, ok? Com as minhas chaves. Pessoal, esse 9.600 aqui, o que é? Aqui eu posso colocar 57.600 aqui no computador, na simulação. Posso colocar qualquer valor. Teoricamente, deixa eu parar a simulação, é a velocidade de comunicação entre o computador e o Arduino, ok? Eu tenho que estabelecer qual que é a velocidade que ele está comunicando. Como isso daqui é uma simulação, eu posso colocar qualquer valor aqui. Se eu estiver utilizando um Arduino mesmo, eu tenho que trabalhar geralmente a 9.600. O que é? É uma taxa de transferência de dados do computador para o Arduino. É uma taxa bem lenta, pessoal. Para vocês terem uma ideia, um link de internet aí de 1 mega vai ser quase 10.000 vezes mais rápido que isso. Entendeu? É uma taxa de transferência bem baixa. Okay? É 9.600 bounds por segundo. É uma unidade de medida que provavelmente vocês vão aprender na elétrica e depois. Na eletrônica, desculpa. Na eletrônica e depois. Mas qual que é a taxa de comunicação geralmente do Arduino com o computador? 9.600. Aqui na simulação eu posso colocar qualquer valor. Posso colocar até 1 milhão aqui, que vai dar certo. Mas fisicamente mesmo, geralmente é 9.600. Tem computadores que aceitam 14.400, outros que aceitam 57.600, aceitam várias velocidades, mas para garantia, todo computador trabalha 9.600 com comunicação serial. Ok, pessoal? Entenderam o uso do if, else, if dentro do Arduino? Como que eu posso estar fazendo isso? Entendi. Entendeu? Por exemplo, se você tem um sensor de proximidade, você criou um robozinho com Arduino lá. Você tem um sensor de proximidade. Você tem um sensor de proximidade. O que eu estou me teletransportando? Vocês também falam besteira, hein? Um sensor de proximidade. Então, eu consigo calcular a distância que o meu robô está de bater na parede. Então, eu falo, ó, se ele tiver a menos de 10 centímetros, por exemplo, eu não quero que ele bata na parede. Então, esse sensor, eu coloco o meu sensor no meu robozinho, o Arduino vai estar lá, vai estar lendo. A hora que esse sensor identificar que ele está a 10 centímetros, e aí vocês têm que fazer os cálculos para saber, utilizando os cálculos dos sensores lá, o teu robô ele para, ele não bate na parede. Entenderam? Como que eu posso? Então você coloca esse se distância é menor que 10, pause. Então o robô para, ou se afaste, ok? Um dos trabalhos, quando eu estava no mestrado, que o pessoal desenvolveu, para vocês terem ideia, com Arduino, foi o seguinte: eles colocaram um robozinho que ficava andando pela casa para identificar se teria fogo na casa, se a casa poderia pegar fogo. E aí ativar os alarmes necessários através daquele robozinho. O robozinho, ele ficava, sabe aqueles aspirador de pó que fica andando pela casa? Vocês já viram isso aí ou não? Caro pra caramba. Você coloca o robozinho, ele fica tirando a poeira o dia inteiro da casa, certo? O que acontece? Eles fizeram um daquele lá e colocaram um sensor. Aí eles colocaram o sensor de chama. Um sensor específico para chama. Aí eles identificaram que quando batia, se acendia, sei lá,
se você acendia o fogo na tua cozinha, ele ativava o alarme. Estava certo isso? Não, porque não pode, né? Você acender o fogo da tua casa lá para fazer um chá, para fazer a tua comida, o teu almoço, a tua janta lá, ele não pode ativar. Então, eles colocaram um sensor de luminosidade. Então, é um sensor bem parecido com esse daqui. Então, quando tinha uma chama e uma luminosidade alta, aí sim ele ativava o alarme. Ok? Beleza. Só que, por exemplo, vamos supor que batia um raio de sol em cima do sensor naquele momento e a chama estava ligada. Ele ativava o alarme. Tá certo isso? Também não, né? Porque, vamos supor, entrou o raio de sol pela janela, bateu bem em cima, deu uma claridade muito alta, ok? Então, se ele entendeu, putz, ó, tem uma chama ligada e a claridade está muito alta, a casa está pegando fogo. Também está errado. Aí eles colocaram o terceiro sensor, que foi o sensor de temperatura. E aí fechou o ciclo. Se a chama está ligada, tem uma luminosidade muito alta e a temperatura está se elevando, aí sim significa que tem fogo. Ok? Então era um robozinho de alarme lá. Ok? Então eles fizeram isso para identificar como que um robô poderia trabalhar para alertar em caso de incêndio. Entendeu? Como que eles usaram? Usaram o Arduino e 3 sensores analógicos, dessa forma. A diferença de eles usar um LED para ativar, eles usaram um equipamento aqui, que é o... Como que é? Deixa eu ver aqui. Que é um negócio... Tem aqui, que é tipo um sensor... Ah, isso aqui, ó, piezo. É tipo um alto-falante. Ele emite um alarme, entendeu? É tipo esse daqui, só que com uma potência maior, emite um alarme. Alarme de incêndio mesmo. É o peso, que é isso daí. Então, se as 3 variáveis fossem altas, o Arduino, ele utilizava. Como que eles colocaram isso no código? Eles colocaram assim, se o sensor de luminosidade maior que tal, o sensor de temperatura maior que tal, e o sensor de chama on, que aí o sensor não era de chama, não era analógico, ele era digital, porque o sensor de chama só tem 2 opções, né? Ou tem chama ou não tem. Você não consegue falar, eu consigo fazer meia chama. Vamos fazer meia chama de fogo aqui, né? Ou você faz uma chama de fogo inteira, ou não faz. Então ele era digital. E eles configuraram dessa forma. Se o sensor de chama estiver ligado, se a temperatura for maior que tal e a luminosidade for maior que tal, o robozinho lá, ele emitiu o alarme através daquele piezo lá, que é um... Como que é o nome? É um... que faz barulho lá, que em carro de som. Mas é tipo uma caixinha de som pequena. Correto, pessoal? Então, você pode utilizar dessa forma o Arduino utilizando o if-else. Pode falar. Mas deu certo o trabalho deles depois? Esse negócio do robô? Deu. O robozinho funcionou legalzinho. Qual que foi o seu trabalho de mestrado? O meu trabalho não foi com implementação de robô. Eu utilizei um equipamento equivalente a esse daqui, que é o Node MCU. Mas eu não estava interessado no que ele estava lendo nesse momento. Por exemplo, aqui ele está lendo direto, né? Ele está lendo direto. O meu, eu trabalhava os dados. Por exemplo, eu criava médias, verificava um monte de coisa para a hora que saísse fora da média que ele estava acostumado, identificar. Por exemplo, ele passava uma mensagem a cada 30 minutos para o servidor. Só que se saísse uma coisa muito brusca, ele ia ativar o servidor. Eu não estava preocupado com os dados que estava lendo. Eu queria garantir a segurança do que estava sendo lido e garantir que as saídas, os picos, né, fossem identificados. Por exemplo, eu coloquei um sensor de luminosidade em uma sala na escola, certo? Então,
À noite não era para ter claridade nenhuma. Então, ó, a luminosidade lá tem que ficar no máximo em torno de 56. Que eu usei um sensor um pouquinho melhor que esse daqui. Em torno de 56, porque é quase o breu mesmo, né? De repente alguém entra na sala 2 horas da manhã e acende a luz. Por que você acendeu a luz 2 horas da manhã? Entendeu? Então isso daí ficava identificado. Ó, teve uma alteração de valores 2 horas da manhã. E aí no outro dia a gente ia identificar. Não, eu escutei um barulho na sala, fui lá e acendi a luz, entendeu? É coisa desse tipo. Certo? Mas o meu projeto era o quê? Diminuir o volume de dados que gera a internet das coisas utilizando sensores. Qualquer dia eu mostro o trabalho para vocês. Ficou até legalzinho. Pessoal, tem mais alguma dúvida em relação ao Arduino e ao Tinkercad? Não. Não? Enquanto tudo certo. Tudo certo? Eu vou disponibilizar esse link aqui com vocês. Oh, caramba. Eu vou compartilhar. Você consegue deixar no Teams ou Mask? No chat? Consigo. Aqui, ó. Já estou mandando no chat para vocês aqui. Fechou. E aí vocês conseguem acessar, inclusive, e conseguem editar, verificar, copiar. Vocês conseguem fazer tudo isso aqui. Só que o link ele expira em 336 horas. Então dá um tempinho aí para vocês fuçarem um pouquinho nele. O Ok? meu deu erro 404. Deixa eu ver. Compartilhar. Deixa eu... Link copiado para área de transferência. Vamos ver aqui de novo. Tenta aí. Erro 404 de novo. De novo. Bem, depois eu vejo como que eu vou compartilhar isso aqui com vocês. E aí eu passo para vocês acessarem. Ok? Bem, mas de qualquer jeito eu vou copiar o código. Certo? Vou copiar o código para vocês. Ó, tá aqui no chat o código que eu fiz. Tá aqui no chat. E eu vou compartilhar. Vou mandar a foto também. Se vocês não conseguirem acessar. Apareceu um pinguim com barba. Eu mereço mesmo, né? Pinguim com barba. Foi isso mesmo. Ó, tá o código e a foto aí. Se vocês quiserem criar o de vocês, tá os dois aí. Tá carregando Beleza. aqui, tá? E tá no materiais de aula também. Aí vocês podem entrar, criar o de vocês, depois eu tento compartilhar o link com vocês. Tranquilo, pessoal? Fico feliz de saber que meu projeto já está pronto. Ah, tá. Pode ficar tranquilo aqui, eu vou colocar dificuldade nisso aí. Eu vou parar a gravação, tá?